Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Trazer para vocês aqui as atualizações de vários processos aí que envolve, né, respectivamente um precedente, né, com relação ao processo da SEC versus Ripple, que no caso é o ZAC9, Terraform Labs, né? Library já acabou, né? E acabou em favor da SEC. E agora também nós vamos mostrar aqui com relação aos despachos, né, que houve, os arquivamentos que houve com referência aí a Ripple, Brad Garlinghouse e Chris Last, no caso aí os réus, né, contra a SEC. O que que acontece? No caso a SEC contra eles, né? O que que acontece? Houve dois despachos, um dos três, né? Dos três réus, que é a Ripple, Brad Garlinghouse e Chris Lassen, e outro que é do Brad Garlinghouse e Chris Lassen somente, fora a Ripple, tá? E vocês fiquem até o final para vocês ver o que que eu acho que eles estão pretendendo ali com a questão do Brad Garlinghouse e Chris Lassen, tá? Vai vendo, gente. Se o negócio der bom para Ripple, isso vai gerar um PT para SEC, tá? Fiquem atentos. Vamos lá. Vou começar aqui pelo processo do ZAC9, só para mostrar para vocês que houve, né? Houve deliberação ali, ó, arquivamento no dia 15, né? Teve lá para o dia 13, estipulação conjunta de ordem modificada. Depois teve também aqui no dia 15, documento principal aqui era estipulação de pedido proposto, não tem os documentos para nós ali, né? E mais aqui, ó, pedido mediante a estipulação, mesmo pedido que foi feito aqui, né, no dia 13, e não tem o documento ali também. E houve também ontem, antes de ontem, né, dia 15, hoje é 17, ordem do juiz Hamilton concedendo em partes e negando em partes aí tem, ele cita o item, né? Ele cita o item aqui, moção administrativa para arquivar sobre o selo deferindo em partes e negando em partes. O item 180, gente, ele fica por aqui, ó. Os outros, nem é na outra página, não vou nem abrir. Por isso que eu cheguei a marcar só os que eu tinha visto aqui. Aí, como eu estava lendo os outros arquivos lá, eu até tinha esquecido que isso aqui é na outra página. Eu não vou nem entrar lá. Aí vem aqui, ó, no item 200, embargos administrativos para arquivar o selo, sobre o selo, né? Vamos ver o que que é o 200? Olha só, gente, por que que isso pode ser um precedente contra a Ripple? Por isso que ela tem que ficar muito esperta. Tá aqui, ó. No dia 3 de fevereiro, no item 200, a moção administrativa para arquivar sobre selo para considerar se o material de outra parte, né, deve ser selado, no caso aí, arquivado por Brad Garlinghouse, Brad Garlinghouse e Ripple Labs e XRP2 Limitada. Lembra da empresa que eles têm, né? Chamada XRP2, tinha, né? Não tem mais. Então, e isso aqui está sendo citado lá no processo da SEC, tá? Versus Ripple. Se a gente voltar aqui, ó, a gente vai ver também que houve aqui, né, negando, né, esse selo. E no 218, né, esse aqui foi negado, embargos administrativos para arquivar sobre o selo, que é lá no 200. Foi negado, né? E no 218 aqui, ó, moção administrativa para considerar se o material de outra parte deve ser selado. E aí, esse daqui é o 218, tá por aqui, ó. Moção administrativa para considerar se o material de outra parte deve ser lacrado, apresentada por Bradley, né? É Sostak, tá? Não tem nada a ver com Brad Garlinghouse, não, tá, gente? Então, foi isso aqui que ocorreu lá
no processo do ZAC 9. Teve também deliberações no dia 15 aqui, ó, despacho de moção para comparecimento pro Hackvis. Pro Hackvis, para quem não sabe, é um advogado que é de outra jurisdição, tá? De outra área, né? Como o processo da Terraform Labs parece que está no mesmo... Deixa eu ver aqui. No mesmo tribunal do tribunal do... Ai, senhor. De Nova York, lá, Distrito Sul, ó. Tá no Distrito Sul de Nova York. Então, eles estão trazendo advogados de outros locais, né? De outras jurisdições. Tá aqui, ó. Distrito Sul de Nova York. Beleza? E teve essa deliberação aqui, tá? Só que sem documento para nós, tá bom? Esse aqui já tem vídeo aqui, tá bom, gente? Procure aí no canal. E aqui nós temos as deliberações com relação ao processo da SEC versus Ripple no dia 16, né? Aqui nós vamos ver primeiro a questão dos três réus, né? Brad Garlinghouse, Chris Lassen e Ripple. E depois vocês vão ver aqui que só Brad Garlinghouse e Chris Lassen colocou, né? Arquivou um documento aí. Vamos começar por esse documento aqui, ó, que é tá aqui a data, né? São 5 páginas, vale a pena discorrer sobre elas, tá, gente? Tenha paciência, para quem gosta aí do processo, né? O que está acontecendo, é interessante, ó. Os réus Ripple Labs, no caso Ripple, né? Brad Garlinghouse e Chris Lassen, réus individuais e réus coletivamente, tá? Coletivamente os 3 e réus individuais aqui, porque eles são citados como vendedores de XRPs no mercado para institucional, né? Eles se opõem à moção antecipada da SEC para permissão para interpor o recurso interlocutório quanto às partes, né, do tribunal no dia 13 de julho, quando houve lá o despacho concedendo o julgamento sumário aos réus, beleza? Tem um item 1 aqui que nós vamos ver lá no finalzinho. Aqui, ó. Os réus não se opõem ao cronograma de briefing proposto pela SEC. Caso o tribunal determine que o pedido da SEC justifica uma consideração mais aprofundada, os réus individuais escrevem separadamente para abordar o pedido da SEC para uma suspensão pendente de apelação. Beleza? Então, a Ripple, eles não deixam claro que eles vão negar se a juíza der favorável a eles, né? E depois nós vamos ver aqui, ó, no item 2, tá? Lá embaixo. Durante anos, a SEC buscou uma estratégia de regular a indústria cripto por meio dos Estados Unidos, por meio da aplicação, né? Caso a caso. Seguindo essa estratégia, a SEC argumentou que a única questão perante a corte era a aplicação do teste Howell, né? A única questão perante a corte era a aplicação do teste Howell, as circunstâncias específicas deste caso, tá? Ou seja, eles diziam que a única questão era que deveria fazer o teste Howell, que eles iam provar que era um título, tá? Beleza. Eles falharam, né, em cumprir seu ônus de apresentar fatos que apoiam o alargamento de Howell para cobrir todas as distribuições dos réus do ativo digital XRP. A SEC agora dá meia volta e corre para apelar do que afirma é puramente questão legal. Primeiro, eles diziam que o teste Howell resolvia o caso, né? Tirava as dúvidas e não conseguiu provar no teste Howell. Tanto é que a juíza deu que o XRP em si, por si só, não é um título, né? Só os contratos de investimentos que houve entre a empresa e empresas, outras empresas, né, institucionais, né? E aqui, ó, afetando todos os outros casos de ativo digital. Ou seja, quer dizer que agora é questão legal, não tem nada a ver com o teste Howell, né?
O tribunal deve rejeitar essa jogada. Ó, chamou de jogada, porque a SEC não levantou tal questão. Aí tem o item 2 aqui, né? Onde fala aqui, ó. Por outro lado, os réus levantaram uma questão legal, os réus, Ripple, Brad Garlinghouse e Chris Lass, sobre o escopo do termo contrato de investimento. E nós falamos disso em outros vídeos aqui, tá? Conforme interpretado em Howey. E se ele pode ser aplicado ou não a contrato sem o comprador e o vendedor que conceda direito ao comprador e imponha obrigações do vendedor. Se a SEC tiver permissão para apelar, os réus buscarão apelação cruzada sobre esta questão, bem como sobre a parte factual da ordem do tribunal que determina a responsabilidade por certas transações. Ou seja, aqui a Ripple, os réus, né, Brad Garlinghouse e Chris Lassen, já delinearam aí uma apelação cruzada aí, beleza? Ou seja, eu imagino, eu não sou especialista jurídico aqui, tá, gente? Eu sou só um especialista na área de tecnologia, mas a gente está acompanhando tanto esse caso aqui que eu imagino que essa busca de apelação cruzada deve ser em cima dessa própria apelação da SEC, ou seja, pedir que a juíza também conceda a eles um certificado de apelação. Vocês vão ver sobre esse certificado de apelação aqui já já. E nós vamos ver tudo aquilo que eu venho explicando para vocês aqui, no meu entendimento, tá batendo, tá? Vamos lá. E por fim aqui, ó, a SEC pode apelar da decisão do tribunal no curso normal após o julgamento final com o registro completo. Ou seja, a juíza, ele está dizendo que a juíza tem que dar seguimento normal no processo, não tem que dar eles esse lance que eles querem aqui, ó, recurso de interlocutório, tá? Ele interpor recurso interlocutório fora do padrão, não. Aí aqui tá falando sobre aquela seção 1292B, né, que a SEC tava numa choradeira no último vídeo que nós trouxemos, penúltimo vídeo que nós trouxemos aí sobre a SEC, né, pedindo essa interposição de recurso interlocutório. E aqui, ó, é uma rara exceção à regra do julgamento final, tá? Essa seção aqui é uma rara exceção à regra do julgamento final. Aí cita aqui, né, precedentes de 1996. Só circunstâncias excepcionais justificarão um afastamento da política básica de adiar a revisão de apelação até depois da entrada de uma decisão final. Ou seja, tem que ter primeiro a decisão final, né? Pelo menos que eu entendi ali. Aí continua aqui, né, julgamento, aí tem mais um precedentezinho aqui de 2019, pontuação e citação omitida. Essas circunstâncias excepcionais estão ausentes aqui. Aqui a ordem do tribunal não envolve uma questão jurídica de controle. Um recurso da seção 1219B requer uma pura questão de direito que o tribunal de revisão possa decidir que de forma rápida e limpa. No caso, o tribunal revisional aí é o de apelação, tá? Sem ter que estudar o registro. Aí tá o caso do Facebook aqui, né? SEC, como é que é aqui? Em Facebook, IPO, SEC, nesse precedente de 2014 aqui, tá? Onde, como aqui as questões apresentadas ao agravo de instrumentos exigiria que o segundo circuito revisasse a aplicação da lei por este tribunal aos fatos apresentados pela parte. Está entre aspas, porque foi a SEC que citou isso lá no pedido dela, né? Eles, entre aspas, mais uma vez, não apresentam questões. Aqui quem está falando agora, eu acho que é acho que é a SEC ainda, né? Eles não apresentam questões de direito puro e, portanto, não são apropriados para revisão interlocutória. Então, foi a SEC, a Ripple que falou aqui e trazendo citações aqui de 2009 e esse Shane Oster contra Goldman Sachs aqui de 2022. Recente, ó. Então, foi a
a Ripple que falou isso aqui, que a SEC não apresentou questões de direito, né, e puro, e portanto não são apropriados para essa revisão interlocutória. Aí tem aqui também, ó, os réus não poderiam satisfazer o primeiro ponto de análise, né, do parágrafo onde está falando aí no 1292B, porque a revisão de apelação ser intensivo de fatos, né? A decisão da SEC não levanta uma questão puramente jurídica. As alegações do tribunal de que as vendas programáticas dos réus, bem como outras distribuições da Ripple, não eram uma oferta ou venda de um contrato de investimento aplicando o padrão legal do teste Howell a um extenso registro factual. Veja o exemplo aqui, a ordem de 15, que eu não sei o que é, examinando a totalidade das circunstâncias envolvendo as diferentes transações dos réus. Os tribunais rotineiramente descrevem a aplicação do teste Howell como uma investigação altamente específica de fatos. Aí cita aqui, né, um precedente de 2018. De fato, a SEC disse exatamente isso a este tribunal repetidamente, falou que o teste Howell, né, aqui, ó, é uma investigação altamente específica de fatos, né? Baseado nessa citação mesmo do precedente que foi a SEC que apresentou, né? E a própria SEC, né? Eles estão citando aqui propriamente eles, né? E não colocando aspas para a SEC, mas aqui está falando, os tribunais rotineiramente descrevem a aplicação do teste Howell, né? Como uma investigação altamente específica de fato. E aqui, ó, se uma determinada operação envolve ou não uma oferta de vendas de um valor mobiliário, dependerá dos fatos, que fala aqui, né, específicas de fato, em circunstâncias. Como, entre aspas ainda, né, como deve ser aplicado os fatos e circunstâncias em questão. Apresentou mais de 1.600 afirmações factuais que alegou serem relevantes para a decisão do tribunal, né? Lá no item 838, com as questões que a SEC apresenta no recurso interlocutório, né? Nesse pedido que eles fizeram alguns dias atrás, aí está entre aspas, exigiriam que o segundo circuito revisasse a aplicação da lei por este tribunal. Gente, isso aqui é muita sacanagem, né? Que foi a própria SEC que citou isso lá no documento dela. Revisasse a aplicação da lei por este tribunal, o segundo circuito. Ou seja, como eu falei no outro vídeo, o segundo circuito ia refazer todo o serviço que esse tribunal fez e depois ia devolver para esse tribunal, tá? Aqui, ó, as evidências apresentadas na moção do julgamento sumário dos réus, né? Um recurso interlocutório é inapropriado. Aí tem mais uma citação de 2018 aqui. Além disso, as questões apresentadas pela SEC não são questões jurídicas controladoras, né? Porque se aplicam apenas a parte do caso. Ou seja, então, eles não têm, né? É por isso que o recurso interlocutório é inapropriado. Ele dá um exemplo aqui de um precedente lá em 2012, né? Esta questão não apresenta uma questão de controle de lei, pois a reversão desta parte da decisão anterior não aceleraria nem encerraria a ação. Ou seja, eles estão provando aqui que por A mais B com outro precedente que como a SEC falou no arquivamento dele do recurso interlocutório, que encerraria o processo, né? Não arrastaria o processo por mais tempo. Tá aqui a prova que não aceleraria e nem encerraria a ação, porque alguém fez esse pedido interlocutório lá e continuou o processo aí, tá?
Aqui a SEC não pode mostrar um fundamento substancial para a diferença de opinião, para cumprir a segunda condição do certificação. Sabe, a segunda condição da certificação é para ser certificado pela juíza para ir para apelação, tá, gente? A juíza tem que certificar quem pedir esse recurso interlocutório aqui, e ela tem que certificar. Ele só pode apelar se ela disser, tudo bem, você pode pedir revisão, tá? Para cumprir a segunda condição da certificação, a SEC deve fazer mais do que apenas afirmar que a decisão do tribunal estava errada, como ela fez, né? A SEC, né, deve mostrar que os tribunais estão em claro conflito entre si sobre o assunto e que a questão é particularmente difícil e de primeira impressão. E aqui tem um caso do Hermes International versus Rothschilds, né? Lá em 2022, ó, recente. Tal conflito deve ir para a norma jurídica subjacente. Meramente contestar a aplicação dos fatos à lei pelo tribunal não é suficiente, tá? Ou seja, além deles ter falado que a juíza errou, né? Falou que o segundo circuito vai revisar este erro dela, e aqui eles estão provando que ele deve mostrar, né, esse conflito, esse erro dela, né? Só que ele não consegue, eles não apresentaram esse erro, a não ser dizer que ela definiu o XRP como puramente só, não sendo um título, tá? Título ou contrato de investimento, se ele tivesse sido vendido a uma outra parte, né? Com um contrato de investimento. Aqui, ó, a alegação da SEC de que esse tribunal chegou ao resultado errado, meu amigo, ao aplicar esse teste, o teste Howell, né? Não mostra nenhuma diferença de opinião sobre uma regra jurídica subjacente. A suposta divisão intradistrital que está citado lá no documento deles, tá? Quem assistiu vai lembrar disso, para a qual a SEC aponta, é ilusória, diz aí a Ripple, tá? E aí cita aqui, né, um precedente de 2018 aí, né, desse Policements, né, com o Bank of como é que é? BNY Mellon, né? Sem divisão intradistrital, onde decisões supostamente conflitantes foram baseadas em fatos, né? Aqui falando do precedente. A SEC argumenta que a SEC versus Terraform Labs, lembra lá do processo que nós acabamos de ver ali, né? Ó, 30 de julho, expressamente rejeitou. Olha isso, gente. A SEC argumenta que o processo lá, o juiz lá, né, expressamente rejeitou a distinção entre compradores programáticos e institucionais que este tribunal traçou em sua ordem, como dando ali o julgamento sumário para os réus baseado nisso, né? Mas o tribunal em Terraform Labs concordou com este tribunal que as vendas de ativos digitais por si só não são inerentemente oferta de valores mobiliários. Eu coloquei em vermelho aqui, mas isso aqui era para ter colocado em azul, tá? Ou amarelo. Aí tem aqui mais uma citação aqui da Terraform Labs, né? Não há divisão intradistrital sobre se o ativo digital isolados podem ser contratos de investimento, porque lá o tribunal, ele também aceitou, tá, gente? Ele também aceitou. Não tem nada desse negócio de expressamente rejeitou aqui não, tá? Vocês vão ver só. Então tá aqui, ó. Não há divisão intradistrital sobre os ativos digitais isolados podem ser contratos de investimento se o teste Howell se aplica ou como o teste Howell deve ser aplicado às ofertas e vendas dos réus, né, em relação ao XRP com base no registro apresentado em julgamento sumário. Embora
a decisão do tribunal, né, desse tribunal, no caso da juíza, se baseia em evidências registradas em julgamento sumário de que a Ripple não fez promessas ou ofertas aos compradores em vendas programáticas. E aqui vocês vão ver o que a Terraform Labs fez e a SEC está tentando passar ali direto, né? Em 25 de novembro, no caso Terraform, o tribunal, como deveria, em uma moção para rejeitar, considerou verdadeiramente as alegações da SEC de que a Terraform Labs e seu fundador prometeram a todos os compradores taxas de retorno de 19% a 20% sobre o investimento inicial dos proprietários de moeda. Isso é como é que é aqui que eles citam aqui, ó? Caraca, onde foi aqui, gente? Foi ofertas, né? Ofertas de venda, promessas de lucros, né? E aqui a Terraform Labs fez isso. E a Ripple tá esfregando na cara da SEC aqui, tá? Se as alegações da reclamação alterada forem consideradas verdadeiras, essa reclamação alterada aqui, gente, foi aqui, quer ver, ó? Ó, essa aqui, ó, reclamação alterada, onde nós trouxemos um vídeo exclusivo aqui e eles lá, a Terraform Labs está pedindo essa reclamação alterada aí, arquivou essa reclamação alterada, porque eles estão usando vários assuntos do processo da SEC versus Ripple e a SEC não quer que seja utilizado, tá? É claro que vocês viram que tem uma discrepância, né, de informações ali, mas a SEC não quer que seja utilizado. Voltando aqui, se as alegações dessa reclamação alterada forem consideradas verdadeiras, os réus embarcarão em uma campanha pública para encorajar investidores de varejo institucionais a comprar seus criptoativos. No caso aqui, né, tem uma reticência porque está cortando o texto, né? E atingiu indivíduos que compraram seus criptoativos no mercado secundário, tá? A postura, ou seja, eles fizeram essas promessas a institucionais, né? Cadê? Tá dizendo aqui que para encorajar, né? Campanha pública para encorajar investidores de varejo institucionais para comprar seus ativos digitais. Só que atingiu indivíduos que compraram seus criptoativos no mercado secundário. Esses investidores de varejo, gente, sabe aquelas pessoas que têm muito dinheiro, né? Aqueles investidores capital venture, né? Então, isso aqui, capital venture, assim, o cara, ele tem muito dinheiro e vai lá e compra, né? Ele pode ser considerado um capital venture, né? Mas ele não é um institucional. E tem os institucionais, que pode ser os capital venture também. A postura fatídica e processuais dos dois casos são, portanto, diferentes, né? Não tem nada a ver a calça com a cueca aí, né? Como a própria SEC tem argumentado lá nesse Terraform Labs aqui, né? SEC vs Terraform Labs. E, inclusive, eles citam até os números, ó. A Ripple está acompanhando o Terraform Labs como se eles estivessem sendo processados, porque, ó, eles citam até os números, eles estão lendo todo o processo da Terraform, tá? Diferenciando a decisão deste tribunal com base na constatação fatídica de que os investidores de varejo não necessariamente sabiam que estava investindo nos esforços da Ripple. A Ripple nunca fez ICO, gente. A Ripple nunca fez promessas de lucros, né? Falando, ó, você compra o XRP, você vai receber daqui uns dias tantos XRPs ou tantos dólares por isso, né? Aqui, ó, também não há potencial para uma divisão com um grande número de litígios pendentes. Olha isso, gente. Isso foi citação da SEC dizendo lá na solicitação dele, né?
que há um grande número de litígios pendentes, onde os supostos contratos de investimentos foram oferecidos e vendidos por emissores em plataforma de negociação, no caso exchange, né, de criptoativo, ou por contraprestação não monetária, né, doação, né? E aí ele está dizendo que não há, né, uma divisão, né, não existe esse grande número de litígios aí, né? Como sugere a SEC, porque cada... Aqui, ó, continuando aqui que tem uma vírgula. Porque cada caso envolve diferentes ativos oferecidos e vendidos sob diferentes fatos e circunstâncias. Se a SEC falhar em cumprir o seu ônus sobre o teste Howell e outros casos, né, como fez aqui no caso da SEC versus Ripple, suas reivindicações falharão, né? A confiança da SEC, no caso ZAC9, né, que até um inscrito aqui pediu para dar uma levantada nas informações aí, né, para a gente acompanhar. Ambas decisões no ZAC9 e na SEC versus Library aqui, né? Ambas decisões foram do circuito. É igualmente inválida, né? ZAC9 em questão, certificação de classe. Esse tribunal ainda não se pronunciou sobre o mérito da questão do teste Howell lá, né? Perante ao caso do ZAC9. Notavelmente, a SEC nem mesmo o identificou para este tribunal como autoridade suplementar relevante após a sua decisão. Ou seja, lá no caso do ZAC9, a SEC nem mesmo identificou para o tribunal, né? Ah, não, para este, deve ser para o tribunal lá, né? Como autoridade suplementar, no caso, pediu o teste Howell lá para o juiz de lá, né? A Library, ao contrário da sugestão da SEC, não abordou o investimento de dinheiro do teste Howell, como este tribunal fez para outros. Ou seja, vocês estão vendo que a SEC ela notou que o teste Howell, que eles forçaram tanto a juíza a fazer o teste Howell no XRP, e chegou aqui, ó, eles não fizeram, nem está querendo fazer aqui no ZAC9, nem fizeram na SEC versus Library, né? Aqui, ó, assim como este tribunal entendeu que o XRP em si não é em si um contrato de investimento, o tribunal Terraform deixou claro que os tokens em questão naquele caso, quando considerados isoladamente, poderia não ter sido por si só contratos de investimento. Isoladamente, né? Aqui, ó, ele se concentrou apenas na utilidade do token sobre o terceiro ponto do teste Howell e concordou que o teste descrito em Howell é necessariamente um fato específico. Então, o juiz fez, né, o teste Howell lá, sim, pelo que está falando aqui. Resultados diferentes em investigações específicas de fato não são suficientes, né? Um recurso imediato não adiantará o término do litígio, como a própria SEC citou no documento dela anteriormente, dizendo que adiantará o término deste litígio aqui se ela conceder eles lá o recurso interlocutório, né? O recurso interlocutório é injustificado quando a reversão não encerra o litígio. Tá lá nesse item aqui, ó, né? Eu acho que é um item, porque não tem o número do processo. O uso do parágrafo 1292B é reservado para os casos em que o recurso intermediário pode evitar o litígio prolongado. Este é o caso aqui. Mesmo que o segundo circuito ficasse do lado da SEC na questão que pretende apresentar, isso não encerraria o caso. O resultado seria simplesmente um reenvio a este tribunal da juíza Torres para avaliar várias outras questões, ou seja, ia mandar ela corrigir tudo, ia dar trabalho para a juíza. Você acha que a juíza vai querer receber esse trabalho do segundo circuito, gente? Como a defesa da notificação justa dos réus, que o tribunal expressamente não alcançou, né? Observando que as teorias da SEC quanto à venda programática lá nas exchanges
e outras distribuições, no caso doações, pagamentos de funcionários, né, são potencialmente inconsistentes com a sua aplicação anterior, mas recusando-se a resolver o problema. Olha só, gente, na primeira e segunda pontas do caso Hauer são 3 pontas, tá? Primeira e segunda pontas do teste Hauer quanto às vendas programáticas, e segunda e terceiras pontas do teste Hauer quanto às outras distribuições. Mesmo deixando de lado essas questões de responsabilidade não resolvida, a SEC admite que a fase de remediação desse litígio levantará uma série de questões factuais legais e envolverá prática e descoberta de ações adicionais. Ou seja, o litígio não acaba, gente. Isso ocorrerá mesmo que a SEC ganhe uma apelação imediata. Assim, reversão de apelação não encerra o litígio, porque a questão dos danos permaneceria. Aí tem aqui, ó, essa é uma citação num processo aqui de 1993. Além do mais, aqui tem um itemzinho aqui no item 3, deixa eu ver. Não, aqui, ó. Além do mais, esse conjunto de questões fáticas, né, e legais reparadoras, aí para ver o item 887, dará origem a questões de apelação distintas, né, que o atual recurso da SEC não abordará. Como tal, o recurso interlocutório não apenas falharia em encurtar os procedimentos da fase corretiva, mas provavelmente produziria recursos fragmentados desfavorecidos, né? É como se, e aqui cita um precedente de 2012, é como se eles avisassem para a juíza, ó, você quer continuar nesse trabalho, você quer que o segundo circuito mande trabalho para você, você quer que esse processo se desenrole mais ainda, né? Aqui a questão de fatos e de direito levantadas na fase de recurso também servirão de base para a revisão da apelação. Por exemplo, a SEC admite que é necessário mais desenvolvimento de fatos, ou seja, descoberta, né, de fatos para determinar quais das ofertas e vendas de XRP dos réus se qualificam como vendas institucionais e se a SEC não tem jurisdição sobre qualquer uma dessas transações, sobre o caso Morrison versus National Australian, que foi em 2010, o tribunal ainda não se pronunciou sobre essas questões e sua resolução afetará a revisão do segundo circuito. Além disso, na medida em que a SEC posteriormente solicitará a consideração do Tribunal de Vendas do ODL pós-reclamação, né, a contrapartes comerciais sofisticadas, que essa contraparte comerciais sofisticada, gente, é isso que ocorreu aqui, ó, no dia 15, ó, do Andrews Kunsak, né, sobre que ele vai ser aí o advogado que vai, deixa eu traduzir isso aqui, é ele que vai conduzir aqui, né, como o declarante do banco de investimentos aí, tá? Então, esse aqui é um contraparte comerciais sofisticado, tá? Para facilitar transações internacionais na fase de remédio. Ou seja, você vê que isso aqui já está no final da leitura, né? Então, a Ripple ainda aproveitou, né, para citar este aviso de comparecimento aqui, né? Na fase de remédios, o tribunal ainda não decidiu se essas vendas pós-reclamação foram violações das leis de valores mobiliários. É muito mais eficiente prosseguir no curso normal para o julgamento, permitindo uma única rodada de revisão de apelação em um registro completo. Aí tem mais um precedentezinho aqui de 2022. Aí eu marquei isso aqui, gente, porque ó, a decisão desse tribunal
nesse precedente, né? Mas esse caso dizia respeito a uma questão puramente legal no estágio de moção de arquivamento, levantando a perspectiva de 2 julgamentos de mérito. Essa preocupação não está presente aqui, né? Nesse caso da SEC, onde, como a SEC admite, todas as reivindicações de responsabilidade da seção 5 foram julgadas, né? E acabou aqui. Beleza? Nós estamos aí em 40 minutos, né? Até batemos um recorde, né? São 5 páginas aqui. Mas olha isso aqui. Vamos pegar essa daqui também. Vamos continuar aí. Vamos ver o que a SEC... A SEC não, a Brad Garlinghouse e Chris Larsen entrou com o pedido deles, ó. Em nome dos réus Brad Garlinghouse e Chris Larsen, os réus individuais, escrevemos em resposta à carta da pré-moção da SEC, né, solicitando permissão para interpor o recurso interlocutório e suspendeu o processo da comarca. Ou seja, gente, vocês estão vendo, cada leitura é importante. A SEC está pedindo a suspensão do processo da juíza por enquanto, até que ele passe pelo recurso interlocutório. E esse recurso interlocutório, se ela conseguir trazer mais provas, porque eles vão querer fazer a tal da descoberta, né? E a juíza vai ter que fazer, autorizar, né? Porque deve ser algum mecanismo do recurso interlocutório. E aí a juíza provavelmente vai ter que dar eles direito de apelar. E essa apelação vai acontecer antes que esse processo volte à tona novamente. Vai ficar suspenso. Você está entendendo? E a SEC dizendo que ia adiantar, né, o processo. Não ia, gente. E nem ia encerrar ele antes, porque ia ser muito, muito corrido. Documento para cá, documento para lá. Só que a SEC não corre. Você sabe que a SEC, pro lado disso aqui, ele leva anos se deixar, tá bom? Então, continuando aqui, ó. Isso aqui, tudo que eles estão falando aqui, gente, basicamente sobre os mesmos assuntos, tá? Ó, sobre o parágrafo 1292b, falando que os réus individuais junta-se às respostas do réu essa resposta aqui, né, que nós já trouxemos, tá? Mas eu marquei aqui o mais interessante, ó, que já é próximo do final aqui. Uma suspensão prejudicaria substancialmente os réus. Preste atenção nisso aqui agora, vocês vão ver o que eu acho. Eu vou falar para vocês o que eu acho aqui, tá? Uma suspensão prejudicaria substancialmente os réus individuais, no caso, Brad Garlinghouse e Chris Larsen, que são executivos, né, gente? São funcionários e executivos. Este é um caso incomum em que a SEC acusou o Sr. Larsen e o Sr. Garlinghouse apenas por terem ocupado cargos de liderança em uma empresa que vendia ativos digitais e, imprudentemente, como diz a SEC, por ajudá-la a fazê-lo, né? A venda dos ativos digitais, sem alegações de fraude, engano ou conduta semelhante. Não tem alegações de fraude, engano ou conduta semelhante, né? Para estar processando o Chris Larsen e o Brad Garlinghouse. Durante os 3 anos em que esta ação de alto perfil esteve pendente, a reputação dos réus individuais foi significativamente prejudicada pelas alegações da SEC. Aí tem um precedentezinho em 2013 aqui, né? Falando sobre esses tipos de precedente que houve lá na SEC. Provavelmente houve também, né? Aqui, ó. Versus um ou mais compradores desconhecidos de títulos da Telvent, né? E aqui, ó, observando que as ações de execução da SEC tendem a infligir maior danos à reputação dos seus réus, que está citado nesse processo aqui, né? Do que em outros litígios. Atrasar ainda mais a oportunidade dos réus individuais de limpar seus nomes e restaurar suas reputações agravaria esse prejuízo sem nenhum propósito, além da conveniência da SEC, né? De tentar fazer com a SEC
tentar conseguir o que ela quer, né? Então, olha isso, gente. Atrasar ainda mais a oportunidade dos réus, né? Se esse litígio continuar e do jeito que a SEC está pedindo, né? Que todo mundo sabe que não vai diminuir o tempo e nem encerrar o processo rapidamente, né? Vai atrasar, né? Que os réus individuais limpem os seus nomes e restaurem as suas reputações, agravando aí esse prejuízo, né? Tribunais neste distrito reconheceram que um réu tem interesse em limpar seu nome apenas quando for mais conveniente para o governo. Está vendo isso? Tribunais neste distrito reconheceram que um réu tem interesse de limpar seu nome. E dando continuidade aí, né? Porque aqui tem um corte. Apenas quando for mais conveniente para o governo. E aqui é governo, gente, tá? O interesse público favorece o julgamento. A SEC tem contado com uma estratégia de anos de tentativa de regulamentação por imposição, negociação com a incerteza regulatória para lidar com as vendas de ativos digitais uma de cada vez. Isso aqui nós já vimos lá nesse outro lado aqui, tá? Vamos mais para frente. Aí vem aqui já por fim, né? Na última página, a excelentíssima Analisa Torres. Curte só isso aqui, gente. Se você ficou aqui, você não vai se arrepender. Olha isso aqui, que legal. Pela juíza Sarah Netburn, criticando a hipocrisia da SEC, isso é muito importante ter citado aqui, né? Adotar suas posições de litígio para promover seu objetivo desejado e não por fidelidade à lei. Por isso que ela chamou de hipócrita. Eu vou lembrar aqui para quem é novo no canal e para quem não pegou os vídeos onde tem essas informações da Sarah Netburn, a juíza Sarah Netburn chamando a SEC de hipócrita, foi porque existe um DPP, né? E ela pediu que a juíza concedesse o DPP, que é a proteção, né? De que não deveriam entregar os documentos de Bill Riemann, porque eles têm proteção daqueles dados, né? E a juíza negou. Não tem, esses documentos são públicos, pode preparar eles aí que eu vou querer. E nisso, a Empower Oversight também fez pedidos, né? Sabendo que a juíza deu como público, ela começou a fazer pedido. E conseguiu 300 e poucas páginas aí a mais, além do que a juíza recebeu lá, tá? Sobre a lei do FOIA, né? Que é a lei de transparência lá dos Estados Unidos. E com isso, como a juíza negou, aí a SEC veio com outro argumento. Sabe aquele negócio que nós vimos ali, que ela deu meia volta, né? Voltou atrás e falou, tá bom, se o DPP não vale nada, então eu quero que esteja sobre a proteção do advogado cliente. O que é o advogado cliente? Quando um funcionário que está trabalhando para o governo pede conselhos a advogado, conversa com o advogado, ou por e-mail, ou sei lá, por carta, ele não deve entregar esses documentos que deveria estar sob sigilo. Por quê? É o chamado, a lei lá, uma lei lá dos termos deles, né? Advogado-cliente, né? Termos que eles usam. E a juíza negou mais uma vez esse lance do advogado-cliente. E foi por isso que ela chamou de hipócrita a SEC, porque ela estava procurando meios de esconder o documento. E tá aqui, ó, adotar suas posições de litígio para promover seu objetivo desejado, que no caso aí era proteger documentos que exporia, né? Eu acho que deve ser isso. Se eu tiver errado, corrija aí, tá, gente? Exporia a SEC e vários atores dessa corrupção que está lá dentro, né? Não por fidelidade à lei, ou seja, eles não têm fidelidade à lei, né? A agência começou o caso afirmando que envolvia apenas uma aplicação direta de um teste legal bem estabelecido. E aqui
Agora, quem está chamando a SEC de hipócrita é os réus. Por quê? Por conta do caso Hauer, né? Tá aqui, ó. A agência começou esse caso afirmando que envolvia apenas uma aplicação direta de um teste legal bem estabelecido, no caso o teste Hauer. Ó, lá no item 54, gente, no início do processo. Mas essa posição sempre careceu de credibilidade descoberta mostrou, por exemplo, que a própria SEC lutou por um longo período para articular as circunstâncias de que uma venda de ativos digitais era um contrato de investimento, né? Comentários da SEC, do diretor da divisão de negociação de mercados, que um aspecto do discurso do diretor Bill Riemann, né, em 2018, entre aspas, pode levantar a uma maior confusão sobre o que é um valor mobiliário. Eles queriam dizer para a juíza que os documentos de Bill Riemann ia trazer uma confusão, né, no mercado sobre o que era o valor mobiliário e que tinha que ser aplicado o teste Hauer. Tá aqui, ó, porque vai além do típico teste Hauer, a análise de teste Hauer. Aqui foi uma ênfase adicionada pelos réus. Agora a SEC afirma que a questão é difícil, que existe um motivo substancial para a diferença de opinião. E o teste Hauer não serviu mais de nada, é isso? Entre os juízes do distrito, aqui ó, entre os juízes, ó, diferença de opinião entre os juízes do distrito que talvez sejam mais especialistas entre os judiciário federal nas leis de valores mobiliários. Ele está dizendo que tem uma diferença de opinião, né, intradistrital, né, como vocês já devem ter lembrado aí do termo que nós vimos aqui. E aqui está dizendo que o teste Hauer não serviu de nada. Isso é hipocrisia, né? Já chamando, dizendo que os tribunais estão em discordância de opinião, dizendo que o teste Hauer não serviu de nada, porque agora vai além do típico teste Hauer, né? Bom, o fato é que o merentíssimo juiz Rakoff, né, lá do Terraform, reconheceram e concordaram que as vendas de ativos digitais por si só não são inerentes à oferta de valores imobiliários. Tá aqui, ó, citado, ó, e apresentado, né? Até mesmo a data aqui, ó, e eles citaram isso aqui lá no item 874 aqui também. E mostrando que a SEC está tentando mais uma vez enganar ou ludibriar a juíza aí, né? Se uma determinada venda também estabelece um contrato de investimento, é uma questão que requer análise da totalidade das circunstâncias que cercam as diferentes transações dos réus. Está sendo citado aqui. Agora aqui, ó, colocar a SEC à prova e, em particular, exigir que ela mostre como os réus individuais, né, o Chris Lassen e o Brad Garlinghouse, poderiam ter sido imprudentes em relação a uma questão sobre a qual a SEC agora admite haver fundamento substancial para diferenças de opinião. Servirá ao público interesse, né? E não atrasar o processo, né? Os réus individuais esperam 3 anos para limpar seus nomes. Eles não deveriam ter que esperar mais. Não há razão para uma suspensão do processo para esse pedido dela aí, né, da SEC. E a SEC não tenha seriamente identificar não consegue, né, deve ser a tradução. A SEC não tenta, né, não é tenha não tenta seriamente identificar né. O próximo passo deve ser um julgamento, o julgamento final. O julgamento deve ocorrer na forma expedita, né? De acordo com o cronograma que este tribunal já estabeleceu. Quer o tribunal conceda ou não um certificado de apelação para a SEC. Lembra que
para SEC e para apelação, a juíza, o tribunal tem que conceder uma certificação de apelação, o pedido de suspensão deve ser negado, tá? Ponto. Então, vocês viram que essa certificação de apelação aqui, ela tem que ser expedida pela juíza para a SEC? Pois é. E vocês viram que aqui, no final, a própria Ripple diz que ela pode também apelar, né? Ela diz aqui, ó. Cadê? Eu não vou lembrar mais não. Não vou enrolar mais aqui não. Mas vocês devem lembrar. Se não lembrar, volte o vídeo aí, tá, gente? Bom, pessoal. Vocês entenderam? Agora eu vou dizer para vocês o que eu acho aqui, ó, com relação a esse lance dos réus individuarem esperar 3 anos para limpar os seus nomes. Isso vai ser um motivo para eles entrar na justiça depois que tudo tiver resolvido ali, né? Eles entrar na justiça pedindo indenização ao Estado, tá? Contra eles terem sujado o nome deles, tá? E aí? Se eles estão falando isso aqui, com certeza eles têm muito embasamento para ir para cima. E ó, vou te falar mais uma. Brad Garlinghouse e Chris Larsen já tem muito dinheiro para poder investir ali num processo, mesmo que esse processo vá há muitos anos aí, tá? Porque todos dois já são bilionários, tá bom? Pessoal, agradeço demais a atenção de vocês aí, ó. 1 hora de vídeo, né? Mas por uma boa causa, tá? Nós estamos indo no caminho certo. Agora nós vamos ter que esperar a resposta da juíza, se ela dá o parecer favorável para a SEC ou não. Se ela não der o parecer favorável, meu amigo, comemore, porque o processo não vai ser interrompido, vai chegar no final. Depois do final, a SEC quiser, ela vai para apelação. E quando ela apelar, como a Ripple mesmo falou, ela vai fazer uma chamada de apelação cruzada, né? E isso aí a gente já sabe o que vai dar, né? Aí já é outros assuntos. Enquanto a isso, todo mundo nos Estados Unidos já vai poder utilizar o XRP à vontade aí, empresas, comprar, vender, e aí nós vamos poder ficar mais livre. Se vai subir, eu não sei. Se vai explodir, eu não sei. Quanto que vai valer, eu não sei. Não me pergunte, eu estou perdido, tá? E aí, a gente finaliza aqui esse vídeo. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Deixe os comentários aí, tá, galera? E os likes. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou do vídeo, considere deixar um like para poder ajudar o canal. Deixe também o seu comentário para a gente saber o que você achou. E compartilhe para que outros também possam ter essa mesma informação. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, deixa seu like aí e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.